Em meio ao barulho constante dos nossos dias, muitas vezes seguimos vivendo no automático, correndo de um lado para o outro, tentando resolver tantas coisas ao mesmo tempo, e sem perceber acabamos nos afastando dos momentos em que Deus deseja falar conosco. A correria ocupa a mente, as preocupações roubam a atenção e o coração vai ficando agitado, como águas revoltas que não conseguem refletir a luz. E mesmo assim, Deus continua presente. Ele não se afasta quando nos distraímos. Ele permanece ali, esperando que por um instante a nossa alma desacelere para perceber sua doce presença ao nosso redor. Muitas pessoas acreditam que Deus só fala em momentos extraordinários, em grandes sinais ou situações marcantes que mudam tudo de uma vez. Mas na maioria das vezes, o Senhor escolhe falar no silêncio. Ele se revela na calmaria que vem depois da oração sincera, naquele instante em que tudo parece parar por alguns segundos e uma paz diferente invade o coração. É nesse lugar simples e muitas vezes ignorado que a presença de Deus se manifesta com mais clareza. Não porque Ele começou a falar naquele momento, mas porque finalmente o nosso coração ficou quieto o suficiente para escutar. O silêncio diante de Deus não é apenas ausência de som. É um estado de rendição interior. É quando deixamos de apresentar respostas prontas, de tentar controlar tudo e simplesmente nos colocamos diante dele com humildade e dependência. É nesse lugar que o Espírito Santo trabalha em nós de maneira profunda, alinhando nossos pensamentos com a vontade do Pai. Quando a alma se aquieta, aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. E mesmo sem ouvir palavras audíveis, algo dentro de nós entende que Deus está conduzindo cada detalhe. Talvez você esteja vivendo dias em que parece não conseguir ouvir Deus. Você ora, busca respostas, pede direção, mas tudo parece silencioso demais. Nesses momentos, é fácil pensar que o Senhor está distante. Mas a verdade é que muitas vezes não é Deus que está em silêncio. É o excesso de ruídos ao nosso redor que está impedindo nossa percepção espiritual. São tantas vozes, tantas opiniões, tantas preocupações e distrações, que o coração fica sem espaço para discernir aquilo que Deus está tentando revelar. Por isso, aprender a silenciar é um exercício espiritual poderoso. Não significa abandonar responsabilidades ou fugir da realidade, mas escolher separar momentos para aquietar a alma diante do Senhor. Às vezes bastam alguns minutos de oração sincera, uma leitura atenta da palavra ou até um instante de contemplação, reconhecendo que Deus está ali. E quando fazemos isso com constância, começamos a perceber algo transformador. A presença de Deus, que antes parecia distante, começa a se tornar familiar, constante e profundamente real em nossa caminhada. Esse é o primeiro segredo para ouvir a voz de Deus no dia a dia. Antes de querer respostas rápidas, direções imediatas ou sinais extraordinários, precisamos aprender a reconhecer sua presença no silêncio, porque é nesse lugar secreto, onde o coração se aquieta e a alma se rende, que Deus começa a preparar nossos ouvidos espirituais para compreender aquilo que Ele deseja nos revelar, conduzindo cada passo da nossa jornada de forma amorosa e perfeita. Depois que aprendemos a silenciar o coração, começamos a perceber algo muito importante na caminhada com Deus. O Senhor fala, mas quase nunca da forma que imaginamos. Muitas vezes criamos expectativas sobre como Ele deveria se manifestar. Pensamos que virá algo grandioso, uma resposta imediata, um sinal impossível de ignorar. E enquanto esperamos por algo extraordinário, deixamos passar os pequenos movimentos de Deus ao nosso redor. O Senhor nem sempre se apresenta no espetáculo, porque muitas vezes Ele escolhe se revelar na simplicidade de um instante comum. É natural desejarmos experiências marcantes, porque isso nos dá a sensação de segurança. Gostaríamos que Deus falasse de maneira tão clara que não houvesse dúvidas, como um trovão ecoando no céu ou uma resposta visível diante dos nossos olhos. Mas Deus conhece a profundidade do nosso coração e sabe exatamente como trabalhar em nós. Muitas vezes, Ele fala através de uma paz inesperada quando tudo parecia incerto. Outras vezes, Ele usa uma palavra simples lida na Bíblia,
uma frase ouvida sem planejamento ou uma inquietação silenciosa que nos alerta para mudar de direção. O problema é que, por esperarmos algo grandioso, às vezes desprezamos essas manifestações discretas, queremos o extraordinário e ignoramos o essencial. Deus, porém, gosta de trabalhar nos detalhes. Ele molda nossa vida através de pequenas direções diárias, conduzindo nossos passos sem alarde. A voz dele costuma ser serena, firme e cheia de sabedoria. Ela não grita para competir com o barulho do mundo. Pelo contrário, ela nos convida a desacelerar para perceber que o céu está se comunicando conosco mesmo, nas coisas mais simples da rotina. Muitas vezes Deus fala através da consciência iluminada pelo Espírito Santo. É aquela percepção interior que nos faz sentir que algo está certo ou errado, mesmo quando ninguém mais entende. Outras vezes, é uma paz profunda que permanece, mesmo quando a situação externa ainda parece desafiadora. E também pode ser um incômodo santo, aquele alerta interior que nos impede de seguir por um caminho que parecia bom, mas que não estava alinhado com a vontade do Pai. Esses sinais parecem pequenos aos olhos humanos, mas carregam a direção divina. A palavra de Deus também é uma das formas mais claras pelas quais ele se comunica. Quantas vezes abrimos a Bíblia e encontramos exatamente a resposta que precisávamos, como se aquele versículo tivesse sido escrito para aquele momento específico da nossa vida? Isso acontece porque Deus conhece nossas necessidades e fala através das Escrituras de forma viva e pessoal. Quando estamos sensíveis espiritualmente, percebemos que não se trata apenas de leitura. É o próprio Senhor trazendo direção, correção, consolo e clareza para a nossa caminhada. Por isso, ajustar nossas expectativas é essencial para ouvir a voz de Deus. Precisamos entender que Ele não está limitado àquilo que imaginamos. Sua maneira de falar é perfeita, ainda que simples. Quando deixamos de exigir manifestações espetaculares e passamos a valorizar os detalhes, começamos a reconhecer sua presença em cada direção silenciosa. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus. E se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. O link está no primeiro comentário fixado. E assim, vamos amadurecendo espiritualmente, aprendendo a discernir que muitas das maiores respostas de Deus chegam de forma mansa, preparando nosso coração para enxergar ainda mais profundamente sua voz nos dias que virão. Depois que entendemos que Deus fala de maneira simples, surge uma pergunta muito importante para a caminhada espiritual. Como saber se aquilo que estamos sentindo vem realmente de Deus ou se é apenas influência das muitas vozes que nos cercam todos os dias? Vivemos cercados por opiniões, expectativas, pressões e conselhos vindos de todos os lados. O mundo fala alto, insiste, exige respostas rápidas e quase sempre alimenta a ansiedade. Em meio a tudo isso, discernir a voz de Deus se torna um exercício de sensibilidade espiritual e maturidade diante da presença do Senhor. A voz do mundo costuma ser apressada. Ela gera inquietação, medo e a sensação de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Ela empurra decisões precipitadas e cria um peso emocional difícil de suportar. Quantas vezes somos pressionados por pensamentos que dizem que estamos atrasados, que nunca vamos conseguir ou que algo terrível vai acontecer se não agirmos depressa? Essa voz produz confusão e faz o coração perder a paz. Mesmo quando parece lógica, ela carrega uma inquietação que sufoca a alma e enfraquece nossa confiança em Deus. A voz de Deus é completamente diferente. Ela pode até nos confrontar, corrigir e nos tirar da zona de conforto, mas nunca nos conduz ao desespero. Quando Deus fala, existe firmeza acompanhada de paz. Mesmo que a direção seja desafiadora, algo dentro de nós encontra descanso. Isso acontece porque a voz do Senhor não está baseada no medo, mas na verdade. Ela ilumina o caminho sem causar tormento. Deus não manipula através da culpa, nem conduz por meio da pressão. Ele orienta com amor e nos fortalece para obedecer com confiança. Já essa ansiedade costuma se disfarçar de urgência espiritual. Às vezes,
Pensamos estar ouvindo Deus, quando, na verdade, estamos apenas reagindo ao medo de perder algo ou de não atender expectativas externas. O coração ansioso quer respostas imediatas e cria cenários imaginários que roubam a clareza. Por isso é tão importante aprender a esperar diante de Deus. Quando uma direção realmente vem dele, ela permanece firme, mesmo depois que a emoção passa. A voz do Senhor não depende de impulsos passageiros, porque ela nasce da eternidade e permanece estável. Existe também a influência das vozes externas. Pessoas podem opinar com boa intenção, oferecer conselhos sinceros e até acreditar que estão ajudando, mas nem sempre aquilo corresponde ao plano de Deus para a nossa vida. Se não tivermos intimidade com o Senhor, podemos confundir a aprovação humana com direção divina. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda dificuldade significa que Ele está fechando um caminho. Por isso precisamos comparar tudo com a palavra e buscar discernimento através da oração, permitindo que o Espírito Santo revele a verdade. Quanto mais caminhamos com Deus, mais familiar sua voz se torna. Assim como reconhecemos a voz de alguém próximo sem precisar olhar, nossa intimidade com o Senhor nos ensina a perceber sua direção mesmo nos detalhes mais discretos. E esse discernimento vai crescendo dia após dia, nos ajudando a distinguir aquilo que vem da paz de Deus daquilo que nasce do medo, da ansiedade ou da influência do mundo. É assim que o coração começa a amadurecer, ficando preparado para receber verdades ainda mais profundas na presença dele. À medida que aprendemos a distinguir a voz de Deus das vozes que tentam nos confundir, entendemos uma verdade essencial para a vida espiritual. Não basta apenas desejar ouvir o Senhor, é preciso preparar o coração para isso. Deus fala, mas um coração endurecido tem dificuldade para perceber sua direção. Quando a alma está tomada pela pressa, pela autossuficiência ou pelo excesso de preocupações, a sensibilidade espiritual vai se enfraquecendo aos poucos, e sem perceber a pessoa continua vivendo, orando e até buscando respostas, mas já não consegue discernir com clareza aquilo que Deus está tentando revelar. A dureza espiritual não surge de uma vez. Ela vai se formando em pequenas distrações acumuladas ao longo do tempo. Às vezes começa quando deixamos de priorizar momentos com Deus por causa da correria diária. Outras vezes nasce de decepções que não entregamos ao Senhor e que acabam fechando partes do nosso coração. Também pode surgir quando insistimos em manter certos caminhos, mesmo sabendo que Deus já nos mostrou outra direção. Aos poucos, aquilo que antes nos tocava profundamente começa a aparecer distante, e a voz de Deus já não encontra a mesma abertura dentro de nós. A pressa é uma das maiores inimigas da sensibilidade espiritual. Vivemos num tempo em que tudo parece exigir velocidade. Respostas rápidas, decisões imediatas, resultados instantâneos. E sem perceber, carregamos essa lógica também para a nossa relação com Deus. Queremos respostas no nosso tempo, sinais no nosso formato e direções conforme a nossa urgência. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele valoriza processos, amadurecimento e transformação interior. Muitas vezes, enquanto esperamos uma resposta, o Senhor está preparando nosso coração para ser capaz de sustentá-la. As preocupações excessivas também abafam a percepção espiritual. Quando a mente está ocupada demais tentando resolver tudo sozinha, sobra pouco espaço para confiar na direção de Deus. A ansiedade cria um ruído constante que enfraquece nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo. Ficamos tão focados no problema que deixamos de perceber a presença daquele que pode nos conduzir através dele. Um coração sobrecarregado até deseja ouvir Deus, mas precisa primeiro aprender a descansar nele para voltar a enxergar com clareza. Por isso a humildade é tão importante nessa caminhada. Ouvir Deus exige reconhecer que nem sempre sabemos o melhor caminho. Exige admitir nossa limitação e nos colocar diante do Senhor com um espírito ensinável. Deus fala com profundidade aos que estão dispostos a serem transformados por sua verdade. Quando abrimos mão da resistência interior e permitimos que Ele trabalhe em nós,
algo começa a mudar. O coração se torna mais leve, mais atento e mais receptivo àquilo que o Espírito deseja comunicar. Um coração sensível não é um coração perfeito, é um coração disponível. É aquele que, mesmo com falhas e limitações, continua se apresentando diante de Deus com sinceridade. E é nessa entrega diária que a percepção espiritual vai sendo restaurada. Aos poucos, aquilo que antes parecia distante começa a se tornar claro novamente. A voz de Deus passa a ser reconhecida com mais facilidade, preparando nossa alma para entender que existe um lugar especial onde essa voz se torna ainda mais nítida e transformadora. Quando o coração começa a se tornar sensível à presença de Deus, surge uma necessidade cada vez mais forte de buscar um lugar seguro onde sua voz possa ser reconhecida sem confusão. E esse lugar é a palavra de Deus. Em um mundo cheio de opiniões passageiras e pensamentos instáveis, as Escrituras permanecem firmes, revelando a verdade eterna do Senhor. Quem deseja ouvir a direção divina precisa aprender a se aproximar da Bíblia, não apenas como um livro de ensinamentos, mas como um encontro vivo com a voz de Deus falando ao coração. Muitas pessoas desejam ouvir Deus de formas extraordinárias, mas deixam a Bíblia fechada durante dias. Esperam respostas sobrenaturais, enquanto ignoram aquilo que o Senhor já revelou claramente em sua palavra. Deus continua falando hoje, e uma das maneiras mais poderosas pelas quais Ele se comunica é através das Escrituras. Cada versículo carrega vida, direção e sabedoria para o tempo certo. Quando lemos com fé e sensibilidade, o texto deixa de ser apenas informação e se transforma em resposta pessoal para as necessidades da alma. Existem momentos em que abrimos a Bíblia e parece que Deus está falando exatamente sobre aquilo que estamos vivendo. Um versículo toca profundamente, uma promessa renova as forças, uma correção nos desperta, ou uma direção traz clareza para decisões importantes. Isso acontece porque a palavra é viva e eficaz. Ela alcança lugares que nenhuma explicação humana consegue tocar. O Senhor conhece cada detalhe da nossa história e usa as Escrituras para iluminar áreas que precisam de cura, alinhamento e fortalecimento espiritual. A intimidade com a Bíblia não se constrói apenas em leituras apressadas feitas por obrigação. Ela nasce quando paramos para meditar, refletir e permitir que a palavra penetre o coração. Não se trata de quantidade de capítulos lidos, mas da disposição em ouvir o que Deus deseja revelar através deles. Muitas vezes um único versículo, lido com atenção e oração, pode transformar completamente o rumo de um dia ou até de uma vida inteira. Deus fala com profundidade quando paramos para escutar com sinceridade. Além de trazer direção, a palavra também corrige nossos pensamentos. Quantas vezes carregamos ideias que parecem verdadeiras, mas que na realidade nasceram do medo, da insegurança ou da influência do mundo? Quando nos aproximamos das Escrituras, esses enganos começam a ser confrontados pela verdade de Deus. A mente é renovada, o coração é ajustado e passamos a enxergar as circunstâncias sob uma nova perspectiva. A voz do Senhor, revelada na Bíblia, organiza aquilo que estava confuso dentro de nós. É por isso que quem deseja ouvir Deus com clareza precisa cultivar constância na leitura da palavra. Aos poucos, essa prática fortalece o discernimento espiritual e torna a voz do Senhor cada vez mais familiar. O coração aprende a reconhecer o tom da verdade divina e passa a caminhar com mais segurança. E quanto mais mergulhamos nas Escrituras, mais percebemos que ouvir Deus não é apenas receber respostas, mas entrar em um relacionamento onde a oração também se torna um diálogo profundo e transformador. Depois de aprender a reconhecer a voz de Deus através da palavra, o coração descobre algo ainda mais profundo sobre essa caminhada espiritual. Ouvir o Senhor não acontece apenas quando lemos as Escrituras, mas também quando desenvolvemos uma vida de oração sincera. A oração é muito mais do que apresentar pedidos ou repetir palavras conhecidas. Ela é um espaço de encontro, um lugar onde a alma se aproxima de Deus com liberdade e encontra a oportunidade de desenvolver intimidade verdadeira
com sua presença. Muitas vezes, enxergamos a oração como um momento em que apenas falamos. Apresentamos nossas dores, preocupações, sonhos e necessidades, e isso é importante. Deus deseja ouvir aquilo que está em nosso coração. Mas existe uma parte essencial da oração que muitas vezes esquecemos. Depois de falar, precisamos aprender a permanecer. Precisamos aquietar a mente e permitir que aquele momento se transforme em diálogo. Porque oração não é um monólogo espiritual. É relacionamento vivo entre um pai amoroso e um filho que deseja ouvir sua direção. O silêncio dentro da oração pode parecer estranho no começo. Nossa mente quer preencher todos os espaços com pensamentos e palavras. Parece que precisamos dizer algo o tempo todo para que Deus esteja nos ouvindo. Mas, na verdade, muitas das respostas mais profundas chegam justamente quando cessamos nossa agitação interior. Quando nos calamos diante do Senhor, criamos espaço para que o Espírito Santo ministre ao coração de maneira suave. É nesse silêncio reverente que Deus muitas vezes derrama clareza, paz e entendimento, sem precisar usar palavras audíveis. Existem momentos em que você termina uma oração e sente uma tranquilidade difícil de explicar. A situação ao redor pode continuar a mesma, os desafios ainda estão ali, mas algo dentro de você foi reorganizado. Essa paz não surge por acaso. Muitas vezes, ela é a resposta de Deus ao coração que se colocou diante dele com sinceridade. É o Senhor dizendo, de forma silenciosa, que está cuidando de tudo. Esse tipo de direção fortalece a alma e nos ensina que ouvir Deus nem sempre significa receber instruções detalhadas, mas frequentemente receber descanso para continuar confiando. A oração também amadurece nossa sensibilidade espiritual, porque nos ensina a esperar. Vivemos cercados pela pressa, e isso pode nos fazer querer respostas instantâneas, até mesmo de Deus. Mas o Senhor trabalha no tempo certo. Quando aprendemos a esperar diante dele, algo poderoso acontece dentro de nós. Nossa fé cresce, nossa ansiedade diminui e nossa percepção espiritual se fortalece. O coração começa a discernir melhor aquilo que vem de Deus, porque já não está sendo conduzido pela urgência humana, mas pela confiança no cuidado divino. Com o tempo, a oração deixa de ser apenas um hábito religioso e se torna um lugar de comunhão real. O coração aprende a descansar na presença de Deus e passa a reconhecer sua voz com mais facilidade. Aquilo que antes parecia distante se torna familiar. E nessa caminhada de intimidade, vamos descobrindo que Deus continua falando de maneiras surpreendentes, muitas vezes confirmando sua direção através de uma paz interior que revela com clareza o caminho que devemos seguir. À medida que crescemos na intimidade com Deus por meio da oração, começamos a perceber uma linguagem espiritual que nem sempre pode ser explicada com palavras. É a paz interior que o Espírito Santo derrama no coração. Essa paz não depende das circunstâncias estarem resolvidas, nem de tudo fazer sentido diante dos nossos olhos. Ela nasce da certeza silenciosa de que Deus está presente e conduzindo cada detalhe. Quando o Senhor fala, muitas vezes Ele confirma sua direção exatamente dessa forma, trazendo uma calma profunda que fortalece a alma. O mundo costuma associar paz à ausência de problemas. Pensamos que só estaremos em paz quando tudo estiver resolvido, quando as respostas chegarem e quando o caminho estiver completamente claro. Mas a paz que vem de Deus é diferente. Ela pode existir até no meio da luta. Mesmo quando há incertezas ao redor, o coração permanece firme porque sabe em quem está confiando. Essa tranquilidade não é produzida pelo pensamento positivo nem pelo controle humano. Ela é fruto da presença do Espírito Santo, testificando que Deus está no comando. Muitas vezes enfrentamos decisões importantes e diante delas tudo parece incerto. Existem situações em que, humanamente falando, faria sentido seguir determinado caminho, mas algo dentro de nós permanece inquieto. Em outros momentos, uma direção parece difícil, desafiadora e até improvável. Mas ao pensar nela, uma paz inexplicável toma conta do coração.
Esse é um dos modos pelos quais Deus nos guia. O Espírito Santo ministra internamente, revelando através da paz aquilo que está alinhado com a vontade do Pai. É importante entender que essa paz não significa ausência de medo natural ou insegurança humana. Somos limitados e, diante do desconhecido, é normal sentir receio. A diferença está no que permanece depois que levamos tudo para Deus em oração. Quando uma direção vem do Senhor, o medo perde força e a paz começa a ocupar espaço. Pode até existir desafio, mas junto dele existe uma convicção serena. O coração entende que Deus está conduzindo aquele caminho e por isso encontra descanso mesmo sem enxergar tudo. Por outro lado, quando insistimos em algo que não está alinhado com a vontade de Deus, geralmente o coração perde essa paz. Pode existir entusiasmo momentâneo, aprovação de outras pessoas e até aparência de oportunidade, mas no íntimo existe inquietação constante. O Espírito Santo nos alerta de forma amorosa para que não avancemos apenas movidos pela lógica humana. Esse desconforto interior, muitas vezes, é proteção divina, um cuidado silencioso impedindo que tomemos decisões precipitadas e nos afastemos do melhor de Deus. Aprender a reconhecer essa paz é parte essencial da maturidade espiritual. Quanto mais caminhamos com Deus, mais aprendemos a discernir quando o Espírito está confirmando algo dentro de nós. E essa percepção fortalece nossa confiança para obedecer. A paz interior se torna como uma bússola espiritual, apontando para a direção certa e preparando o coração para compreender que ouvir Deus também exige uma resposta prática da nossa parte. Depois que aprendemos a reconhecer a paz que vem de Deus, chegamos a uma etapa decisiva da caminhada espiritual. Ouvir a voz do Senhor não é apenas identificar sua direção, mas responder a ela com obediência. Muitas pessoas desejam ouvir Deus com clareza, mas se esquecem de que a revelação sempre pede uma resposta prática. Deus fala para nos conduzir, transformar e alinhar nossos passos à sua vontade. Quando escolhemos obedecer ao que Ele já revelou, algo poderoso acontece dentro de nós. Nossa sensibilidade espiritual cresce e sua voz se torna ainda mais clara. A obediência é uma demonstração de confiança. Quando Deus nos direciona, nem sempre entendemos todos os detalhes. Muitas vezes, Ele pede passos de fé antes de revelar o caminho completo. E é justamente nesse ponto que o coração é provado. Obedecer quando tudo faz sentido é mais fácil. O desafio verdadeiro é obedecer quando ainda existem perguntas sem resposta. É nesse momento que mostramos se confiamos na sabedoria de Deus ou apenas naquilo que conseguimos compreender com a nossa lógica limitada. Cada vez que obedecemos, fortalecemos nossa comunhão com o Senhor. É como se o coração aprendesse a reconhecer cada vez melhor o som da sua voz. Isso acontece porque a obediência nos mantém alinhados com a vontade divina. Quando seguimos aquilo que Deus revelou, nossa percepção espiritual se ajusta ao mover do Espírito Santo. Aos poucos, passamos a discernir com mais facilidade suas direções, porque já estamos caminhando no fluxo daquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Por outro lado, a desobediência endurece o coração de forma silenciosa. Ela começa quando ignoramos pequenas direções, adiamos mudanças necessárias ou insistimos em caminhos que Deus já mostrou não serem os melhores. No início pode parecer algo simples, mas com o tempo, essa resistência cria uma barreira espiritual. A voz de Deus não deixa de existir, mas nossa capacidade de percebê-la vai sendo enfraquecida. O coração começa a se acostumar com a própria vontade e perde sensibilidade para discernir aquilo que o Senhor está falando. Muitas vezes pedimos novas respostas, enquanto ainda estamos ignorando orientações antigas. Queremos que Deus revele o próximo passo, mas não obedecemos aquilo que Ele já nos mostrou claramente. O Senhor trabalha com propósito e ordem. Antes de revelar algo novo, muitas vezes Ele espera fidelidade naquilo que já foi confiado. A obediência ao que parece pequeno abre portas para direções maiores. Quem honra a voz de Deus nas coisas simples se prepara para receber revelações mais profundas no tempo certo. Por isso, ouvir Deus exige disposição para obedecer.
Não basta apenas sentir paz, compreender a direção ou reconhecer sua voz. É preciso agir em fé. E quando fazemos isso, experimentamos algo transformador. A presença de Deus se torna ainda mais real, a confiança cresce e o coração amadurece espiritualmente. Então começamos a perceber que o Senhor não fala apenas em momentos extraordinários, mas também nos detalhes mais simples da rotina diária. Depois de compreender que a obediência fortalece nossa sensibilidade espiritual, começamos a perceber algo que transforma completamente nossa maneira de enxergar a presença de Deus. O Senhor não fala apenas em cultos marcantes, retiros espirituais ou momentos extraordinários de oração. Ele também se revela no cotidiano, nas pequenas situações que muitas vezes passam despercebidas. Deus está presente na rotina simples da vida, falando de formas discretas para aqueles que aprenderam a caminhar atentos à sua voz. Muitas vezes, esperamos que Deus se manifeste apenas em ambientes considerados espirituais, como se sua presença estivesse limitada a certos lugares ou ocasiões especiais. Mas o Senhor não habita apenas nos momentos que separamos para buscá-lo. Ele está presente no caminho para o trabalho, na conversa inesperada com alguém, naquele atraso que mudou seus planos e até em situações aparentemente comuns que parecem não ter importância. Quando o coração está sensível, cada detalhe pode se tornar uma oportunidade para perceber Deus agindo. Quantas vezes um encontro simples trouxe exatamente a palavra que você precisava ouvir? Talvez alguém tenha dito algo sem imaginar o impacto que aquelas palavras teriam no seu coração. Ou talvez uma situação inesperada tenha impedido você de seguir um caminho que mais tarde se revelou perigoso. Esses são exemplos de como Deus trabalha silenciosamente no cotidiano. Nem sempre percebemos no mesmo instante, mas quando olhamos com atenção, entendemos que havia uma direção divina cuidando de cada detalhe. Até mesmo as pausas inesperadas podem carregar a voz de Deus. Existem dias em que nossos planos são interrompidos, compromissos mudam, ou portas parecem se fechar sem explicação. Nossa reação imediata costuma ser frustração, porque nem sempre entendemos o motivo da interrupção. Mas muitas vezes, é justamente nesses momentos que Deus está falando conosco. Ele desacelera nossos passos para nos ensinar algo, nos proteger de decisões precipitadas ou nos conduzir por caminhos melhores do que aqueles que imaginamos. Os livramentos discretos também revelam a presença do Senhor. Nem tudo o que Deus faz pode ser percebido de forma visível. Quantas batalhas Ele já nos poupou sem que sequer soubéssemos? Quantas portas Ele fechou para nos guardar? Quantos desvios Ele permitiu para nos proteger de algo maior? Muitas dessas ações só serão compreendidas mais tarde. Mas quando desenvolvemos intimidade com Deus, aprendemos a confiar que até aquilo que não entendemos faz parte de um cuidado amoroso e constante. Essa percepção muda nossa forma de viver. A rotina deixa de ser apenas repetição e se transforma em espaço de comunhão com Deus. O coração passa a enxergar sua mão conduzindo pequenos detalhes e aprende a reconhecer sua voz até nas circunstâncias mais simples. Então entendemos que ouvir Deus não é um privilégio reservado para ocasiões raras, mas uma experiência diária que cresce conforme nossa intimidade com Ele se fortalece, preparando a alma para descobrir o segredo final dessa caminhada espiritual. Depois de tudo o que refletimos até aqui, chegamos ao ponto mais profundo dessa caminhada espiritual. O grande segredo para ouvir a voz de Deus no dia a dia não está em fórmulas complicadas, experiências extraordinárias ou métodos secretos. O segredo está na intimidade diária com o Senhor. Ouvir Deus não é um acontecimento raro reservado para alguns momentos especiais. É fruto de relacionamento constante. Quanto mais perto estamos dele, mais natural se torna reconhecer sua voz, conduzindo cada passo da nossa vida. Assim como acontece em qualquer relacionamento verdadeiro, a intimidade é construída com constância. Não nasce de encontros esporádicos, mas da presença diária. Quando escolhemos separar tempo para Deus, abrir o coração em oração, meditar em sua palavra e permanecer sensíveis ao Espírito Santo,
algo começa a mudar dentro de nós. A voz que antes parecia distante passa a se tornar familiar. O coração aprende a reconhecer o jeito de Deus falar, a forma como Ele corrige, consola, direciona e fortalece nossa caminhada. Muitas pessoas acham que não conseguem ouvir Deus porque esperam algo imediato e grandioso. Mas a verdade é que a familiaridade espiritual cresce aos poucos. É como aprender a reconhecer a voz de alguém muito amado. No começo pode exigir mais atenção, mas com o tempo ela se torna inconfundível. Da mesma forma, acontece com Deus. Quanto mais convivemos com Sua presença, mais sensíveis nos tornamos à Sua direção. Aquilo que antes gerava dúvida começa a ser discernido com clareza e paz no coração. Essa intimidade transforma não apenas nossa capacidade de ouvir, mas toda a nossa maneira de viver. As decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria. As preocupações perdem força diante da confiança. A ansiedade dá lugar à paz que vem do céu. Mesmo nos dias difíceis, existe segurança interior porque sabemos que Deus continua presente e falando. O relacionamento com Ele deixa de ser algo restrito a momentos religiosos e passa a preencher toda a rotina com sentido, propósito e direção. Talvez hoje você sinta que está distante dessa realidade. Talvez tenha orado muitas vezes sem perceber respostas, ou talvez o barulho da vida tenha abafado sua percepção espiritual. Mas a boa notícia é que Deus nunca deixou de falar. Ele continua perto, esperando apenas que você se aproxime com sinceridade. Não importa quanto tempo passou ou quantas distrações surgiram no caminho. Sempre existe um recomeço disponível para quem decide buscar sua presença com humildade e fé. E é por isso que hoje o Senhor te faz um convite. Volte para o lugar da intimidade. Silencie o coração. Abra a palavra. Ore com sinceridade. Permaneça na presença dele até que sua alma reconheça novamente essa voz de amor que nunca se calou. Porque quando aprendemos a viver perto de Deus, ouvimos sua direção até nos detalhes mais simples. E então entendemos que a maior bênção não é apenas receber respostas, mas caminhar todos os dias ao lado daquele que conhece o caminho perfeito para a nossa vida. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus. E se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. O link está no primeiro comentário fixado. Que a paz de Deus invada o seu coração neste momento, trazendo direção, descanso e a certeza de que o Senhor está falando com você. Não importa o que esteja acontecendo, Ele continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Confie, permaneça perto dele e permita que sua voz guie os seus passos todos os dias. Se essa reflexão falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé. Também quero te convidar a deixar um comentário contando o que Deus ministrou ao seu coração. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe agora mesmo. Que Deus te abençoe poderosamente, renove suas forças e faça você reconhecer cada vez mais claramente a sua voz. Continue buscando a presença do Senhor e jamais se esqueça de que Ele sempre está perto de quem o busca com sinceridade. Te vejo na próxima reflexão. Até lá.